Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar nossa leitura. Olha que livro maravilhoso. Você está me acompanhando? Vida Após a Morte, de Tony Cook. Então, vamos continuar aqui nossa leitura. Tem muita coisa aqui que nós estamos descobrindo. Maravilhoso. Quando as emoções são intensas, podemos estar mais inclinados a tomar decisões impulsivas. Decisões assim podem fazer com que as coisas se tornem muito piores. Infelizmente, Davi permitiu que sua fé em Deus influenciasse a maneira como ele lidou com as emoções no processo de tomada de decisões. Veja como a situação progrediu. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi demonstrou equilíbrio nessa história. Ele foi humano o suficiente para ter emoções e expressá-las, mas quando precisou tomar uma decisão para prosseguir na vida, ele o fez. Ele mesmo, Davi, escreveu as famosas palavras: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Observe que Davi não disse que montaria acampamento ou residência permanente no vale da sombra da morte. Ele falou, ainda que eu ande pelo vale. Um crente precisa ter confiança de que Deus passará com ele enquanto atravessa o problema. Encontrar equilíbrio emocional pode levar tempo. Isso não quer dizer que as emoções podem ser ligadas e desligadas como um interruptor. As pessoas que estão lidando com sofrimentos aprendem que é preciso tempo para processar certas emoções. Não fique frustrado e desanimado consigo mesmo se você acha que está demorando mais do que gostaria. Embora você tome decisões e se esforce para viver de acordo com elas, ainda pode levar um tempo considerável até sentir que recuperou o equilíbrio espiritual e emocional. Logo depois de uma perda significativa. Analise as seguintes afirmações feitas por pessoas diferentes. Eu ficava perturbado quando parecia que não conseguia controlar minhas emoções. Era uma sensação de muita impotência. Aprendi a orar e a atravessar aquela emoção com Deus em vez de lutar contra ela ou negá-la. Aceitei isso como parte do processo de cura. A tempestade de emoções foi além de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Eu me perguntava se conseguiria lidar com elas, suportá-las e passar por elas. Eu não conhecia ninguém que pudesse passar por tantos tipos de emoções e sentimentos ao longo do processo de recuperação. Passar por isso mudou totalmente minha maneira de ver a vida e os relacionamentos. Eu não sabia da importância de expressar meu sentimento através das lágrimas. Porque sou homem
eu mantinha as emoções sob controle e não queria dar expressão à minha dor. Isso foi, na verdade, 2 meses antes do impacto me atingir. E realmente tive alívio através das lágrimas. Agora sei que não há problema em expressar a dor. Aquela explosão repentina de emoções estava me perturbando. Alguém dizia alguma coisa ou fazia alguma coisa e isso disparava um gatilho. Então vinha um fluxo do nada, uma onda de emoções, lágrimas que fluíam de repente. O Natal era diferente. Fiquei surpreso com o nível de autopiedade que o qual tive de lutar. Isso me ajudou a aprender que as coisas que eu estava vivenciando eram expressões normais e saudáveis da perda, e que com o tempo eu me recuperaria. Aprendi que a fé, no caso da perda de um ente querido, não se destina a bloquear as emoções. Aprendi que a experiência e as emoções de cada pessoa atuam de maneiras diferentes. Como Deus se sente com relação às pessoas que passaram por esta situação? Ele ficou zangado por elas terem chorado? Ele ficou impaciente com elas por estarem emotivas? Não. Ele as amou e as ajudou. Do mesmo modo que ele quer ajudar qualquer pessoa que passe pelo sofrimento. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E Ele quer nos confortar em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1, do 3 ao 4. É tremendamente útil em determinadas ocasiões simplesmente saber que você não é o único que está passando por certas coisas. Inúmeras pessoas se isolaram no seu modo de pensar, imaginando que eram as únicas a enfrentar essa experiência. Quando quem está lutando com as emoções descobre que seus sentimentos são comuns. 1 Coríntios 10, 13. Acaba sentindo um grande alívio por isso. Algumas pessoas disseram: estou tão contente por descobrir que o que estou passando é normal. Pensei que estava enlouquecendo. Deus lhe deu emoções. Você precisa saber que Deus não criou para ser um robô. Ele lhe deu emoções e elas têm um papel significativo em sua vida. Deus lhe deu a capacidade de sentir, a capacidade que lhe faz experimentar dor, emoção e a mesma capacidade que lhe permite dar e receber alegria e amor. Deus não o criou para ser uma pessoa sem emoções, mas também não o criou para que as emoções e os sentimentos fossem os senhores da sua vida. Fale com Deus sobre o que você está passando. Seja sincero com Ele. Derrame seu coração diante dele. Ele não fica ofendido com suas emoções. Ele quer passar por esse processo com você. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamo-nos, portanto, confiadamente, junto com ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, do 15
ao 16. A boa notícia é que Deus não apenas entende suas batalhas emocionais, como está totalmente comprometido em levá-las a um estado de alegria, satisfação e plenitude, por mais impossível que isso possa lhe parecer no momento. Veja estes versículos. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Salmo 30, 11. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Isaías 60, 20. O papel e a missão do Messias são descritas em Isaías 61. Lemos que Jesus veio para consolar todos os que choram, para dar a eles beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Às vezes, rendemos a fugir de Deus quando mais precisamos deles. Independentemente de como você se sinta agora, volte-se para Deus. Fale com Ele. Ele está pronto e disposto a passar com você pelas experiências que estiver enfrentando. Sejam elas quais forem, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, 1. E nós já vamos começar o 4º capítulo, lidando com a culpa. Sentimento de culpa é uma das emoções mais comuns, atormentadoras e perturbadoras com as quais as pessoas lidam após a morte de um ente querido. Considere alguns dos seguintes comentários que diferentes indivíduos fizeram. Senti que talvez alguma maneira eu tivesse falhado com ela. A combinação da culpa com o remorso foi realmente desafiadora. Mais tarde, ansiei por voltar e reviver aqueles momentos e agir de maneira diferente. Eu lamentava tantas oportunidades perdidas. Eu fui egoísta de diversas maneiras. Tive de me arrepender, aprender com o meu erro, receber a misericórdia de Deus e o mais difícil de tudo, perdoar a mim mesmo. Tive de aceitar o que eu não podia mudar e não dar lugar ao diabo. Lamentei não ter passado mais tempo com meu avô e não ter valorizado o tempo que passei com ele. Eu estava sempre correndo. Enquanto ele estava envelhecendo, minha avó disse que ele sabia que eu o amava, mas eu ainda me sentia culpado. Senti um grande alívio quando minha mãe morreu. Ela estava doente havia muito tempo e vimos sua saúde deteriorar lentamente por muitos anos. Senti muita culpa por estar aliviado. É uma estranha mistura. Você espelha alívio, mas engole culpa. A culpa foi a emoção mais desafiadora e perturbadora que senti após a morte de minha mãe. Eu tinha 8 anos de idade quando ela se foi. Eu me sentia responsável pela morte dela por alguma razão. Desejei que tivesse sido eu no lugar dela.
Eu me sentia culpada quando chorava e quando não chorava. Senti culpa quando comecei a amar e a aceitar minha madrasta. Eu me senti culpada por não ter dito à minha mãe que a amava antes de ir para a escola naquela manhã. Até me senti culpada enquanto crescia e as pessoas começavam a dizer o quanto eu parecia com minha mãe. A culpa começou literalmente a arruinar minha vida. O que mais me ajudou foi levar a palavra de Deus a sério, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Eu sabia que não podia viver como estava vivendo. Eu estava tão infeliz que queria fugir ou me matar. Então tomei a palavra de Deus ao pé da letra e lancei todos os sentimentos de culpa sobre ele. Orei para que a paz, que excede todo entendimento, guardasse meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Durante muito tempo, eu acordava todas as manhãs e tinha de fazer isso. Com o tempo, a culpa se foi e a paz permaneceu. Passar por uma perda significativa pode nos lançar em um estado de intenso autoexame. Podemos começar a analisar criticamente tudo o que dissermos e fizermos, assim como tudo que não dissermos ou fizemos. Esse escrutínio que impomos a nós mesmos pode ser não só extremamente duro, como injusto quando julgamos a nós mesmos. Como se pudéssemos prever as coisas. Por exemplo, se não percebermos que uma pessoa estava próxima da morte, julgamos a nós mesmos, como se soubéssemos que essa pessoa ia morrer, ou pelo menos como se devêssemos saber. Obrigada por essa leitura e fique comigo e fique na paz do Senhor.